Me chamo Karen Aguiar, sou publicitária formada pelo UNASP Engenheiro Coelho. Me especializei em comunicação criativa e marketing também pela ISPM e vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco sobre criatividade. Vou esperar um pouquinho. Tá, enquanto vai colocando o nosso slide, eu pedi para entregar uma folha para cada pessoa. Uma folha vai ser entregue para cada um de vocês, onde a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida para vocês entenderem como a gente vai começar a trabalhar hoje. Tátila. A gente vai falar hoje sobre comunicação criativa e de que forma que a gente pode aplicar ela na comunicação eclesiástica dentro da nossa comunidade. Baseado sempre nos princípios da nossa igreja. Eu acho que vocês já entraram, mas dentro do site da Divisão Sul-Americana tem um manual de comunicação, que é quando a gente fez a comunicação aqui na Mais Perto, foi toda baseada neste manual oficial da Divisão Sul-Americana. Aí você me dá um, Tátila? Para mim? Todos receberam? Então, eu gostaria que vocês dobrassem essa folha de vocês e me mostrassem. Repararam que todos vocês dobraram da mesma forma a partir do que eu fiz? E a nossa folha tem várias formas de dobrar. Eu posso ver essa folha e dobrar desta forma e de outra forma. Para cada tipo de comunicação, a gente tem outros tipos de formas de olhar a comunicação e de trazer a criatividade para ela, saindo da nossa zona de conforto. Não é porque eu dobrei a folha da mesma forma, que vocês poderiam dobrar da mesma forma. Somos pessoas diferentes, filhos de um Deus criativo. E a gente hoje vai trabalhar isso sobre a sair da zona de conforto e como trazer a comunicação tradicional de uma forma criativa. O que fazemos? Comunicamos de forma criativa a experiência com Jesus que vivemos na igreja através da arte, vídeos, fotos e redes sociais. A criatividade, ela é um chamado. Somos filhos, como eu falei, de um Deus criativo que criou tudo que a gente tem, os céus e a terra, e a criatividade ela é ilimitada. A área da criatividade não é só uma linha de rodapé na vida cristã, ela é essencial. Cristo tem a criatividade ilimitada, é só pedir para Ele. A criatividade, às vezes a gente pensa, nossa, mas é muito difícil a gente pegar um evento tradicional da igreja e trazer ele para as redes sociais de uma forma criativa e inovadora. Às vezes, você olhando e observando de uma forma além do que você está acostumado, saindo da sua zona de conforto, vai fazer com que coisas muito simples se tornem algo criativo e atraente para o público lá fora. A criatividade é a capacidade de gerar novas ideias e novas formas de olhar os fatos, identificar novas oportunidades
e ter insights inovadores. Quando a gente era criança, a gente era incentivado o tempo inteiro a ser criativos. O tempo inteiro pedíamos para a gente brincar, criávamos brincadeiras, pintávamos, líamos. Então, quando a gente ficou adulto, a gente perdeu isso. Mas veja, para você trazer esse estímulo para a nossa vida adulta, precisa ter interação e ampliar as nossas referências. Como que eu posso ter criatividade dentro da igreja, saindo da minha zona de conforto? Conversando com os líderes, tendo relacionamento e tendo uma visão além do que está esperado para você. A criatividade, ela é... Só um minuto. É a capacidade de gerar novas formas. Liderar e líderes de outros ministérios. Quando você conversa e faz um plano de comunicação para a sua igreja, no início do ano, os líderes fazem toda a campanha e o que eles desejam fazer durante aquele ano. E o nosso trabalho como comunicador é divulgar os eventos que os líderes dos outros ministérios vão fazer de uma forma criativa, que saia da nossa zona de conforto. Eu vou trazer alguns exemplos que a gente fez na comunidade Mais Perto, de eventos tradicionais, como o Mais Ensino, a Páscoa, os 10 dias de oração, que são eventos tradicionais que a gente abordou de uma forma criativa e diferente e intencional. Buscar sempre referências, ter seu banco de imagens, ter a sua pasta de ideias, ter o seu caderno de anotação. Eu tenho um diário de anotação onde a gente vai escrevendo e juntando as principais ideias. E a exposição às novas ideias. Novos filmes, novas músicas. Por exemplo, eu não sou acostumada a ouvir música clássica, mas de que forma eu posso ampliar o meu conhecimento se eu faço o mais do mesmo? Eu assisto os mesmos filmes, eu vejo as mesmas séries, eu sigo as mesmas pessoas nas redes sociais, eu convivo com as mesmas pessoas na igreja. De que forma você vai ampliar as suas referências se você está consumindo mais do mesmo? Aqui eu trouxe exemplos que já foram feitos na comunidade Mais Perto, que foram intencional e trouxemos isso de uma forma criativa. A cantata de Páscoa foi sobre a cruz e a gente criou um imã de geladeira que trouxesse um prego com a marca de sangue. A gente poderia entregar o que todo mundo faz. A gente poderia fazer uma comunicação que todo mundo faz, que é entregar um pão ou um vinho, entregar um doce, alguma coisa que já é comum e tenha muito nos bancos de referências. Mas a gente fez de forma intencional e criativa. Veja, não precisa ser algo assim inovador, mas é algo que, se você parar e observar e conversar com os líderes, você vai ter ideias simples como essa, mas que foram marcantes. Ou sair da nossa zona de conforto. Aqui foi um vídeo que a gente saiu para ir numa vila, depois do Rio, para gravar um chamado a um evento da igreja, onde a Aline, pediatra, que não é o que ela faz, se dispôs a gravar um vídeo. Conexão, símbolo da comunidade. A gente fez e entregou para cada membro da comunidade uma mini caixinha de oração. Que isso também foi abordado nas nossas redes sociais e foi finalizado com uma queima dos pedidos que estavam ali dentro. Tudo foi de forma intencional e pensado. Nós, líderes de comunicação, a gente tem que ser amigos e estar sempre presente com os líderes da nossa igreja, da nossa comunidade. Porque de que forma que a gente ia criar isso se a gente não tivesse um olhar além, se a gente não tivesse relacionamento? Acho que aqui tinha um videozinho que era interatividade. A gente fez uma campanha nas redes sociais na época do Covid, onde todas as mulheres fizeram juntas
para entregar na época do convite. Eu acho que não está passando o vídeo. Olá, amigos. E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Nós tivemos a oportunidade de estudar profundamente o livro de Salmos. E que experiência maravilhosa. Quem podia imaginar que no livro de Salmos nós conseguiríamos aprender sobre teologia de maneira profunda? Pois é, no livro de Salmos encontramos diversos estilos literários diferentes, poético, naturalmente, mas encontramos também o profético, o histórico e até o messiânico. Uau! Podemos esperar para o próximo trimestre uma experiência ainda mais profunda, a continuidade do nosso aprendizado e da nossa conexão com o Senhor. Tem pessoas na nossa comunidade que já estão experimentando transformação na sua vida, auxiliadas pelo estudo da lição. Quer ver? Falar do guia de estudo da lição da Escola Sabatina, para mim, é até suspeito, porque a lição da Escola Sabatina fez parte da minha conversão. Quando uma amiga, na época vizinha, levava consecutivamente a cada trimestre um exemplar do guia da lição. Inicialmente, nem me importava, nem me interessava, mas ela me adotou e me amou. Bom, o resultado foi que no dia 17 de abril de 2021, eu declarei publicamente que Jesus Cristo é o meu Salvador, descendo as águas batismais. E eu convido você, membro querido dessa comunidade, ou você que está passando pelo discipulado, ou você amigo da fé adventista que nos conhece, ainda que de forma prematura, a passar por essa experiência incrível de transformação na vida pessoal, estudando a Palavra de Deus. Mesmo que você não seja batizado como eu, ou seja membro da comunidade, estão todos super convidados a participar dessa experiência maravilhosa. O estudo da lição nos dá uma oportunidade única de fazer com que a gente cresça espiritualmente e fortalecer nossa fé. Então não perca essa chance de se juntar a nós nessa jornada de muita descoberta e aprendizado. E se você quer se juntar a nós, estudando a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina, você pode acessá-la através do Serve-me no teu celular. Baixe o aplicativo na sua loja de aplicativos. Você pode também adquirir a sua lição física, pode acessar também www.cpb.com.br e adquirir a sua lição. Tem diversos meios de você ter esse material que vai te ajudar a crescer espiritualmente através do conhecimento da Palavra de Deus. Junte-se a nós! Esse foi um vídeo que foi produzido pelo Mais Ensino, um ministério tradicional da igreja, que trouxe de forma criativa e dinâmica uma forma de trazer o 13º e incentivar o estudo da lição. No início tem a irmã que foi batizada através do estudo da lição e no final tem um dos nossos membros de PG que está sendo discipulado. E veja, esse roteiro e todo o vídeo foi feito pelo advogado, Dr. Marcos, e o Haroldo, que são pessoas que não são da área, não trabalham a criatividade, e eu incentivei eles a fazerem o roteiro e o Nadson gravou. Veja que são coisas simples que pode ser usada para levar o evangelho e mostrar os nossos eventos de uma forma criativa, dinâmica e que consiga atrair outros públicos. Então, a gente pegou pessoas que não aparecem tanto nas nossas redes sociais. A gente pegou uma pessoa que está sendo discipulada, uma pessoa que batizou e fizemos o roteiro e o vídeo para incentivar o 13º sábado e o estudo da lição. Às vezes a gente pensa que criatividade é um bicho de 7 cabeças e a gente precisa consumir muita referência e precisa fazer algo mirabolante para levar a palavra de Deus e fazer muitas trends e reels, mas não. O básico, o olhar é essencial para você criar um conteúdo dinâmico e criativo. Então, quero que vocês entendam que não precisa ter um recurso enorme, você não precisa ter uma formação na área, você não precisa ter a formação na área para fazer o que precisa ser feito. Se você deixar Deus te usar, Ele vai te dar as ferramentas e você vai conseguir. Nada melhor do que esse vídeo, eu fiquei até
impressionada, porque, né, meu marido, que é advogado, conseguiu fazer um roteiro criativo sem a minha ajuda. Então, se ele consegue, gente, nós comunicadores conseguimos também. Agora, trazendo para o ambiente externo, hoje o mercado lá fora, eles vêm trazendo, enxergando que para trabalhar a criatividade das pessoas lá fora, precisamos de um ambiente livre, um ambiente que existe respeito e que promove a criatividade. Um ambiente de escuta, um ambiente tranquilo e que você consiga, de alguma forma, gerar e incentivar as pessoas que estão no seu ministério. Aí, eu trouxe também alguns exemplos de como que a gente pode sair da nossa monotonia mental, que as marcas lá fora estão trabalhando isso de formas diferentes. Não sei se vocês viram a Cacau Show do shopping, mas agora ela veio de uma forma diferente para cá, de uma forma criativa e interativa, para gerar esse espaço mais lúdico. E a importância de variar os estímulos é fundamental para evitar essa monotonia. Interaja com quem monta os seus cenários na igreja, entenda o que eles querem passar, qual é o sentimento que eles querem passar. Aqui, o Mais Elas, que montam os ambientes interativos, sair em ambientes ao ar livre, fazer eventos que saiam de dentro da igreja, e tudo isso aqui gera um conteúdo e criatividade que, se você estiver olhando só para você, você não vai conseguir entender o que todos esses conteúdos podem trazer de novo para a comunidade, para a igreja. Trazer que somos uma igreja que se preocupa com o que está acontecendo lá fora, que somos uma igreja que é missional e que somos uma igreja interativa. Abordando agora a nossa parte de criatividade dentro da parte clínica, o nosso cérebro, ele trabalha o pré-frontal e o hipocampo. O que quer dizer, Karen? A parte do nosso cérebro, aqui da frente, ela trabalha a criatividade. E como que eu vou fazer o meu cérebro trabalhar a criatividade? Como que eu vou colocar ele para resolver as nossas habilidades de soluções? O nosso cérebro, ele é treinável, a nossa criatividade também. Em outras palavras, quando praticamos criatividade, essa parte do nosso cérebro, ela é ligada e treinada. Os fatores que influenciam o ambiente em que estamos, o estado emocional e os estímulos mentais. Como assim os ambientes que estamos? Tanto o interno quanto o externo. Interação com os outros líderes, com outras pessoas que não são do seu ciclo. O ambiente externo, ou os eventos que vão ser feitos na sua comunidade, ou uma viagem que você vai fazer, os filmes que você vai consumir, tudo isso está ligado nos ambientes que estamos. O nosso estado emocional varia de 20% a 30%. Então, quando estamos felizes, tendemos a ser mais criativos e mais espontâneos, e também temos o nosso estado de tristeza, que às vezes ainda nos ajuda a ter umas ideias melhores e legais, como foi tratado lá atrás, todo o que a comunidade fez perante as vítimas do Rio Grande do Sul e os projetos que a gente fizeram para as pessoas com Covid. E os estímulos mentais, que são os que eu falei para vocês, que são os livros, os filmes, viagens, comidas, sair ao ar livre, tudo isso contribui. Estratégias práticas. Eu uso muito o brainstorm. Quando a gente senta para realizar um evento, seja com o Kids, ou o Mais Ensino, ou os Aventureiros e o Mais Elas, a gente cria um brainstorm de ideias, onde a gente coloca todas as ideias. Nenhuma ideia é errada. Toda a ideia ali pode ser construída e virar em uma ideia maior. Mapas mentais, blocos de notas e observação ativa. Eu sempre vou falar sobre observação ativa porque, para mim, o princípio da criatividade é a observação ativa. É você observar os detalhes do que está acontecendo no seu meio.
Se você não for uma pessoa que esteja disposta a entender os outros ministérios, a entender a cultura da igreja, a observar o que precisa ser feito, então a sua comunicação, o nosso Instagram, nossas redes sociais, não vai atingir aquilo que a gente quer. A gente tem uma ferramenta poderosíssima na nossa mão hoje, que é a comunicação e as redes sociais. A gente pode atingir milhões de pessoas, como tem pessoas em casa assistindo agora, e pessoas que podem ver a palavra através daquilo que você está postando ali nas suas redes sociais. Sempre consumindo artes, descanso, como Ellen White já traz, e Deus também fala sobre isso na Bíblia. O nosso tempo de descanso é importantíssimo para o nosso cérebro descansar e ter novas ideias. Quando relaxamos, o nosso cérebro ele trabalha melhor, ele se desenvolve melhor, e através disso a gente consegue estimular ainda mais a nossa criatividade. A nossa prioridade é carregar o conteúdo certo, não o estilo perfeito. Eu sei que às vezes a gente quer entregar a foto perfeita, a gente quer entregar o vídeo perfeito, e a gente não tem um celular bom, uma câmera boa, mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito com aquilo que a gente tem em mãos. A mensagem precisa chegar, independente se a sua igreja tem condição de ter um celular bom, uma tecnologia boa, que bom, mas se a sua igreja não tem, não deixe de fazer. A mensagem, ela precisa chegar. O nosso objetivo como comunicadores da Igreja Adventista é fazer com que a mensagem chegue. Independente se a foto ficou boa ou não, o vídeo ficou bom ou não, a nossa mensagem precisa chegar. Aplicando a criatividade. Sem relacionamento, não tem como você fazer um planejamento de comunicação completo. Como que você vai fazer um planejamento anual para a sua igreja se você não está tendo relacionamento com seus líderes? Se você não sabe o que o mais pertinho, que é o aventureiro daqui, quer fazer, se você não sabe o que o Kids tem em mente, se você não sabe o que o Mais Ensino tem em mente. Quando a gente trabalha em agência de publicidade, a gente faz um planejamento anual, pegando tudo aquilo que vai ser feito e transformando ele de uma forma criativa e trazendo ele para as redes sociais e para as outras formas de comunicação. Então, eu trouxe algumas ideias de coisas simples da criatividade que vocês podem fazer e que a gente fez. A gente fez uma campanha de engajamento nas redes sociais, onde a gente trazia as perguntas sobre as séries de domingo, porque aqui são séries, e a gente fazia com que os membros participassem, as pessoas lá fora participassem também. A gente trazia caixinhas de oração e a gente recebia inúmeros pedidos de oração, desabafos, porque a gente está ali para ouvir também. Então, trabalhar esses engajamentos nas redes sociais de forma intencional, não só fazer um Reels ou uma trend por fazer. De que forma eu posso ser intencional com o meu Instagram? O Instagram da comunidade, por exemplo. Eu posso fazer o desafio da gratidão, eu posso fazer perguntas sobre as séries de domingo, eu posso falar sobre a lição da escola sabatina, eu posso falar sobre curiosidades sobre os desbravadores, sobre os aventureiros, sobre o Ministério Jovem. Tudo isso tem que ser planejado, e para ser engajado nas redes sociais sem planejamento, não é possível. Conversas mensais com os líderes de ministério para criar campanhas criativas, como foi criada a campanha da cruz, a da caixinha de oração, a campanha com os bombeiros, de que forma a gente está sendo intencional nesse planejamento criativo anual. Mídias visuais e interativas, evangelismo com adolescente, a gente sempre coloca os adolescentes aqui para trabalhar. E de que forma que eu posso trazer os adolescentes para as redes sociais e trazer o público deles que estão também nas redes sociais. Histórias e narrativas com meditações feitas por membros. A gente fazia no Instagram da comunidade
A gente pedia para famílias da comunidade escrever uma meditação, um textinho simples, e a gente publicava toda quarta-feira para anunciar que a quarta-feira à noite a gente tem o Perspectiva, o estudo bíblico. Então, dessa forma criativa, a gente trazia o informativo, que toda quarta-feira a gente tem o programa Perspectiva. Então, a gente fazia com que os... E aí, o que aborda isso? Você coloca os membros também para participar das redes sociais, as famílias para participar das redes sociais. Parar de sempre usar as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas. A gente tem um universo muito vasto dentro das redes sociais e da comunicação em si, que não precisa ser usado sempre o mesmo, a mesma coisa. Oficinas criativas com todas as famílias, transformar eventos tradicionais e comunicar de forma atual, como o Mais Ensino fez, através do 13º sábado. Vocês viram que não precisa ser algo mirabolante, não precisa ser algo assim, meu Deus, mudou a nossa vida. Não, mas você trouxe o estudo da lição, que é algo fundamental para a gente, de uma forma diferente, e trouxe a participação de pessoas que estão sendo discipuladas pela lição. E depois desse vídeo, o nosso PG começou a estudar toda sexta-feira a recapitulação da escola sabatina. Porque as pessoas que estavam no nosso PG pediram para a gente estudar com eles a lição da escola sabatina. Então, isso pode levar também a isso, ao projeto Maná. Como fazer o projeto Maná de uma forma diferente e criativa para as redes sociais? De que forma que a minha igreja pode estar elaborando isso? Sempre o calendário anual da associação e da Igreja Adventista, ele sai muito cedo, ele sai em janeiro, fevereiro, então você tem um tempo de sobra para fazer um planejamento de comunicação. E sempre entender que não precisa ser algo estrondoso, mas que seja algo que eu consiga conectar com as pessoas que estão lá fora assistindo. Então, não use sempre os mesmos recursos e as mesmas pessoas. Traga sempre algo novo. Insira as pessoas da sua igreja a participar. Eu sei que a gente que é da comunicação, a gente tende a querer fazer muitas trends e sempre falar, mas a gente mostrar que a igreja é uma igreja diversificada. Temos pessoas de todos os tipos, de todas as idades. No jantar do Dia dos Namorados, a campanha dos namorados que a gente fez foi com um casal de idosos da comunidade, que foi como se fosse a primeira vez. E a gente trouxe isso nas redes sociais. Então, não precisa ser algo assim, mas que foi algo que a gente viu que era diferente, consumiu quem nunca viu como se fosse a primeira vez. É um filme muito antigo e a gente conseguiu trazer ele para essa abordagem. Encontrar soluções criativas para desafios em torno mais inovadores e eficientes. Por exemplo, vou trazer sempre o exemplo daqui. A produção contou que eles estão precisando de uma forma de colocar todas as informações da comunidade num local só. Um QR Code que gere a playlist da comunidade. Aqui a gente tem uma playlist no Spotify, trazer o 7Me, o canal do YouTube, e informações como não pode comer dentro da nossa igreja, vamos comer lá fora, tudo dentro aqui. A Aline foi lá em outra igreja, lá fora, e trouxe que é feito e colado atrás de cada cadeira um QR Code com um folhetinho informando todas as regras e tudo o que acontece na comunidade. Princípios da comunicação eficaz. Como ter uma comunicação eficaz? Ela tem 3 pilares: clareza, relevância e engajamento. Eu não estou falando de engajamento sobre likes, curtidas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre trazer conexão emocional e espiritual, baseado nas histórias que a gente tem na nossa igreja e baseado na história que a gente tem dos ministérios e testemunhos. Não precisa ser um testemunho, nossa, meu Deus, esse testemunho foi assim.
Porque tem muitos testemunhos lindos, mas tem algo muito simples, como a Márcia, que foi batizada através do estudo da escola sabatina. Como o pessoal do nosso PG, que pediram para trazer a lição como forma de estudo bíblico. Então, de que forma a gente está trazendo isso para a nossa igreja? De que forma a gente está trazendo isso de uma forma criativa, sem estar focado no que o mundo está fazendo lá fora? O Maranata, ele veio assim, se vocês acompanharam os TikToks e a comunicação deles, eles trouxeram a comunicação de formas diferentes e inovadoras para trazer um evento da igreja. Relevância. A mensagem ela deve ser relevante ao público. Então, a gente tem que entender qual que vai ser feito naquele evento específico e de que forma a gente vai abordar ele. E que as pessoas lá fora saibam o que a gente tem. A gente tem tantos ministérios lindos. Aventureiro, Desbravador, AFAM, Ministério da Mulher, Ministério da Mordomia, Recepção, Ministério Jovem. São tantos ministérios que a gente precisa trazer e que as pessoas precisam ver que a gente tem. E trazendo isso para o público de uma forma criativa. A clareza, a mensagem deve ser compreensível e direta. Uma linguagem simples sempre vai ser a melhor para ser usada. Não ficar enchendo de informação. Seja sempre coerente e rápido naquilo que você quer passar de informação. Passei certo? Carregamos a mensagem mais importante do mundo e temos a responsabilidade de comunicar ela da melhor forma, mas a prioridade é a mensagem, como eu já falei. A prioridade nossa é a mensagem. Então, a gente tem que sempre entender que o nosso objetivo como comunicadores da igreja é comunicar de uma forma efetiva, criativa, tudo que a igreja tem para dizer e mostrar. Estrutura para criar mensagens criativas. Brainstorm, como a gente falou antes. Planejamento e execução. Você pode trabalhar o planejamento como storytelling, que foi a forma como o Kids às vezes faz, o Mais Elas fazem também. Trazer um planejamento com início, meio e fim, contando uma história. Execução, implementar a mensagem usando diversas plataformas. Pode ser aqui, usando os painéis da igreja. De que forma que você pode ajudar? Cara, eu tenho uma ideia para decoração e para o painel que vai ficar muito legal e que vai casar com o planejamento de comunicação que eu fiz. Eu vou tentar conversar com o líder para mostrar como que a gente pode fazer isso de uma forma atrativa e interativa. Brainstorm, né? Ou mapas mentais. Quando a gente vai fazer alguma campanha, eu sempre busco usar o mapa mental. Vocês podem treinar com uma pregação do pastor de vocês. Pegue uma pregação, faça um mapa mental, citando todas as partes importantes daquela pregação e de que forma você pode usar ela na comunicação, nas redes sociais. E para finalizar, os 3 pilares da nossa comunicação e da nossa criatividade é atrair a atenção e inspirar e conectar com a audiência de forma significativa. Atração, inspiração e conexão. Que foi basicamente tudo isso que a gente falou hoje, que em um mundo saturado de informação, a criatividade ajuda a mensagem a se destacar. De que forma que eu posso anunciar uma coisa que o mundo está cheio de informação e consumindo muita informação? De que forma eu posso trazer isso para a nossa comunicação na igreja? As mensagens criativas podem tocar os corações e inspirar ações. E criatividade cria uma conexão mais profunda com a audiência, tornando ela mais eficaz. Em resumo, deixa eu dar um espaço para vocês. Amplie suas referências, seja intencional, planeje junto com os líderes do seu ministério, junto com o seu pastor.
uma comunicação eficaz e saia da sua zona de conforto. E sempre tenha alguém para fazer um checklist sobre aquilo que você está fazendo. Hoje em dia é muito fácil a gente se perder com o nosso ego, com o nosso eu sou especialista. Então sempre busque o seu pastor, o seu ancião, para mostrar o seu planejamento de comunicação e para fazer um check naquilo que você está entregando. Sempre explique o porquê você está fazendo, para que você está fazendo e por que você alterou alguma coisa, modificou alguma coisa, para evitar ruídos de comunicação na sua igreja, com os membros do seu ministério, com os líderes da sua igreja e com os membros da sua comunidade. Não deixe sua criatividade te levar a construir um bezerro de ouro ou se tornar um bezerro de ouro. Então, lembre-se, não deixe o seu ego deixar a sua comunicação de lado. Não deixe que você ache que você sabe demais. A gente sempre está aqui para aprender. O nosso pastor está sempre aí, os nossos anciões. Sempre mostre seu planejamento e entenda que a gente está aqui como comunicadores que queremos transmitir a palavra de uma forma intencional. Obrigada.